Trabalho de força. Primeira coisa, perceber o conceito de produção de força em termos de tensão muscular. Partindo do princípio que já sabem tudo o que diz respeito aos fundamentos biológicos da força. Para se efetuar uma movimentação segmentar ou uma movimentação de uma massa exterior ao corpo ou do próprio corpo em relação à gravidade, é necessário produzir contração muscular. Essa contração muscular é o resultado da transformação de energia química a partir da libertação do fosfato do ATP para ADP, que faz movimentar as miofibrinas. Essa produção é feita por impulso nervoso. Como é que aumenta a produção de força? Aumenta quando há mais unidades motoras a serem recrutadas. Portanto, a forma como nós fazemos mais ou menos força depende do número de unidades motoras recrutadas. Em primeiro lugar. E depois também depende da área da secção transversal do músculo. Isto é, eu tenho que ter mais músculo e tenho que recrutar mais unidades motoras. Fiquemos na questão das unidades motoras. As unidades motoras introduzem uma dimensão muito interessante na produção de força, o problema do recrutamento das unidades motoras. Porquê? Porque é a partir da forma como eu recruto essas unidades motoras que eu produzo a força que me interessa. Nesse sentido, desativar aqui as notificações para vocês não estarem a levar com isto. Nesse sentido, eu tenho que tomar atenção não só à carga externa no seu total, ao valor da carga, ao valor da resistência, mas à forma como eu executo o movimento. E aqui entra um outro conceito associado ao trabalho de força que tem a ver com a velocidade de contração muscular. Isto é, temos que associar a questão da tensão com a velocidade de contração muscular. E, assim, para eu perceber, para eu orientar o desenvolvimento da força nas qualidades que me interessam, da forma que me interessa, eu tenho que saber não só a quantidade da carga externa, por exemplo, se são 30 quilos ou se são 50 quilos, num desenvolvimento deitado, por exemplo, mas também o número de repetições que eu faço com essa carga e a velocidade a que faço essas repetições. Não sei se estão a seguir o raciocínio que eu estou a dizer. Isto é, eu preciso não. É diferente eu fazer 12 repetições a uma velocidade de contração elevada ou 12 repetições a uma velocidade de contração lenta. Porquê? Porque o nível de recrutamento das unidades motoras é diferente. Então, nós, para organizarmos a carga da força, nós temos que levar em atenção mais aspectos, por exemplo, relativamente àquilo que organizamos a carga na resistência. Temos que organizar a carga em função da sua dimensão total da carga, quanto peso nós estamos a mover,
quantas repetições vamos fazer e a que velocidade vamos fazer. Mas há aqui uma outra dimensão que vocês percebem na prática, que também tem que ser interiorizada. E para isso existe um conceito muito importante, que é o conceito de repetição maximal. A máxima força que o indivíduo pode produzir num determinado movimento está determinada geneticamente, está associada à forma de recrutamento das unidades motoras, às características, e isso está tudo explicado no livro, às características morfológicas do músculo. Se o músculo tem as fibras distribuídas de determinada maneira, e por isso que é a área da secção transversal que está relacionada com a máxima produção de força, mas, como eu dizia, esse conceito de repetição maximal é fundamental. A força máxima voluntária, aquela que um determinado sujeito é capaz de mover, de produzir, é definida como a maximorum força, a força máxima voluntária. E essa força, que só pode ser ultrapassada por mecanismos que não estão muito bem explicados de resolução de problemas de ameaça à vida, que há casos, portanto, o músculo às vezes pode produzir mais força do que a força voluntária. A máxima força voluntária é um conceito muito importante e que está associado a um RM ou uma repetição maximal. Isto é, como é que eu posso, ou melhor, quanto é que eu posso levantar num peso, por exemplo, no exercício de desenvolvimento deitado, quanto é que eu consigo levantar apenas uma vez. Isto é, qual é a máxima força? Se vocês tiverem dado uma vista, tiverem estudado aquilo que foi a matéria, percebem que quanto maior é a resistência exterior, menor é a velocidade de contração. Até ao ponto de que, quando a resistência é superior àquela que eu consigo movimentar, a velocidade de contração é zero. Portanto, a repetição máxima, ou repetição maximal, melhor dizendo, uma repetição maximal é a repetição em que eu consigo fazer uma e só uma repetição, com a carga máxima. Mas, como eu dizia, nós temos que levar em atenção a carga, o número de repetições e a velocidade. O que acontece é que a forma como cada sujeito se comporta com exercícios abaixo da carga máxima não é a mesma. Vou dar um exemplo. O indivíduo pode ser capaz de fazer 50 quilos como uma RM, uma repetição maximal no desenvolvimento deitado, e quando se põe uma carga de 40 quilos, portanto uma carga correspondente a 20% da carga máxima, ele ser capaz de fazer 12 ou 15 repetições. Mas, quando se coloca uma carga de 45, ele ser capaz de fazer apenas 3 repetições. Ou seja, há uma diferença entre o número de repetições que eu consigo fazer abaixo da carga máxima em função das características a que eu habituei o meu músculo. E, portanto,
Uma das formas de parametrizar a carga é a partir não do valor, tomem atenção a isto que é muito importante, não do valor do peso da carga, mas do seu valor em relação ao número de repetições maximais. Portanto, conceito fundamental para passar à disciplina, 1 RM corresponde ao peso correspondente à carga que o indivíduo consegue fazer uma e uma só vez. 6 RM, 5 RM, 4 RM correspondem ao peso da carga que o indivíduo com que o indivíduo consegue fazer apenas 4 repetições no máximo. Vou voltar a dizer, eu posso não só, ou devo não só organizar as repetições, a definição da carga, não só pelo peso da carga, mas pelo número de repetições máximas a que corresponde essa carga. Isto é, uma repetição maximal significa a carga que eu só consigo fazer uma repetição. 8 RM significa a carga com que eu consigo fazer, no máximo, 8 repetições. Há dúvidas sobre isto? Eu tenho uma. Diga. Não existe nenhum número máximo de RMs, ou isso depende dos indivíduos? Está-me a dizer se o indivíduo pode fazer 50 ou 60 RMs, não é? Não, a minha pergunta é, na força máxima deve haver algum número limite, pelo menos. Eu não sei se você percebeu, a força máxima é só uma. Então se tu condiz as 8 RMs, não é a força máxima nas 8, certo? Não percebeu nada, não me expliquei nada do que eu queria dizer. 1 RM é a carga correspondente àquela carga em que o indivíduo só consegue fazer uma repetição com aquela carga. Ok? 6 RM é a carga em que o indivíduo consegue fazer no máximo 6 repetições. Esse é o conceito de repetição maximal. Diga qual é a dúvida agora. Já percebi, já percebi. A carga difere, só que ele só consegue fazer com aquela carga no máximo os 6 RMs, certo? No máximo 6 repetições. Isso, certo. E que essa carga passa a ser designada por 6 RM. Ok? Certo. Ou seja, eu posso agora programar os exercícios de força em função de a carga máxima e a percentagem da carga máxima. Por exemplo, dizer assim, você vai fazer 10 repetições com 75% da carga máxima. Ou posso programar o treino dizendo assim, você vai fazer uma série de 10 RM. O que é uma série de 10 RM? Vamos lá ver se responde. 10 repetições com a carga máxima que ele aguenta para essas 10 repetições. Exatamente. Mas veja se consegue dizer isso melhor um bocadinho. Eu tenho uma dúvida. Nós estamos a Sim. falar em força máxima, mas a partir do momento em que vamos estar nas 10 repetições já é hipertrofia, não é? E não carga máxima. Peso, foi o que falámos em treino funcional. O que vocês dizem para aí, noutras disciplinas, que eu nem sei o que é o treino funcional, nem sei que disciplina é essa, nem quem dá essa disciplina. O professor Ruivo. Sim. Vamos lá ver. Força máxima é um conceito. Sim. Força máxima é um conceito. Ok? Certo. A força, eu não falei dos efeitos ainda. Os efeitos
no músculo diferem. E é por isso que eu não gosto e também não percebo como é que o curso está organizado com esse tipo de disciplinas, misturando coisas quando devia haver mais tempo para as pessoas poderem fazer na disciplina aquilo que era necessário, como por exemplo ter aulas práticas de força a sério para o treino. Isto não tem nada de funcional. Vamos ver. E esse é outro conceito, a força máxima é a força que o músculo consegue produzir ou movimentar, e a partir daí não consegue movimentar-se mais. Isso é o conceito de força máxima, ok? Sim. Esse conceito é um conceito importante para percebermos uma série de dinâmicas em relação à força. E exatamente o que eu disse no início, quem falou? Rafael. Ok, quem? Rafael. Rafael. Exatamente o que eu disse no início, Rafael, é que a força máxima é apenas uma dimensão da expressão da relação do sistema contrátil do músculo com a produção de força. Eu posso ter uma máxima maximal força, uma força máxima voluntária, no dizer de Zatsioski, muito elevada, mas não ser capaz de, por exemplo, movimentar uma carga abaixo dessa máxima força com a mesma velocidade de outro indivíduo que tem a mesma ou menos maximal força. Fiz-me entender? A máxima força é apenas uma dimensão da expressão da força. A força tem várias manifestações. E como eu disse no início, a questão do ritmo a que eu executo as repetições é também uma forma de explicar diferentes manifestações de força. Portanto, o que é que aqui é importante relatar? Quanto menor é o número de repetições, mais eu intervenho na força máxima. Mas a força máxima, como eu disse, depende da secção transversal do músculo. Portanto, também depende da hipertrofia. Desta forma, eu dou essa classificação de forma muito mais clara. Quando nós fazemos um número de repetições muito elevado, vamos dizer vamos dizer o máximo 3, com o máximo 3 RM, estão a perceber? Ou seja, a carga que só me permite fazer 3 repetições, eu estou a trabalhar em função da coordenação intramuscular e intermuscular, mas fundamentalmente da coordenação intramuscular, isto é, estou a potenciar o recrutamento das unidades motoras o melhor possível, todas ao mesmo tempo, ritmo síncrono, porque a carga está muito próxima do máximo e a velocidade é elevada. Logo, o que é que vai acontecer? Eu tenho que recrutar todas as unidades motoras. Então, eu estou aí a trabalhar a força máxima e, se eu fizer isto com velocidade elevada, a força explosiva. Quando eu baixo o número de repetições para 8 ou menos, eu vou passar a ter
o trabalho de hipertrofia. Um trabalho de hipertrofia que significa o quê? O que é que significa? Alguém me explica o que é que significa a hipertrofia em termos musculares? Não é o aumento da fibra, Setor. O aumento da fibra significa o quê? O tamanho da fibra aumenta. O volume, Como é que aumenta? É preciso, às vezes, nós fazermos perguntas óbvias para perceber que temos que dar respostas que não são assim tão óbvias. Como é que aumenta o tamanho do músculo? É uma pergunta que eu deixo para vocês responderem na próxima aula. Mas não se esqueçam o que é uma fibra muscular. Já devia ter ouvido 10 respostas, ainda não ouvi nenhuma. Não sabe o que é uma fibra muscular? Estou. Caíram. Não, Setor, eu estou a ouvi-lo. Professor, Eu gostava de vos ouvir a fibras vocês. musculares, são células que constituem um músculo. A pergunta foi: o que é uma fibra muscular? Ok. Qual é a resposta? Qual é a resposta? Uma fibra muscular é uma célula muscular. O músculo aumenta porque o tamanho da célula aumenta. E aumenta porque aumenta o sarcoplasma e as miofibrilhas. O que são as miofibrilhas? Eu não compreendo o que é que vocês estão a estudar. Porque qualquer pessoa que tenha os 5 sentidos apurados, normais, depois de ver os vídeos, que vocês ainda não viram, tinha que saber responder a estas perguntas na ponta da língua. Porque não é possível compreender o trabalho de força, funcional ou disfuncional, sem perceber isto. O resto depois leva a que as pessoas digam coisas como falarem de força explosiva e hipertrofia sem saberem o que estão a dizer. Dois fatores fundamentais da aula 2. O conceito de 1RM e o conceito de RM. Ou seja, o que é que quer dizer quando eu digo 6RM? O que é que quer dizer quando eu digo 5RM? Qual é a diferença entre programar a carga em função de 5RM
ou de uma percentagem da carga máxima. Que não é a mesma coisa. Porquê que não é a mesma coisa? Porque a forma como diferentes sujeitos reagem a percentagens da carga máxima não é a mesma. Desta forma, nós temos aqui aspectos fundamentais associados à força que têm a ver com a carga, o número de repetições e o ritmo de execução. E é conjugando estas três que eu consigo orientar-me para manifestações de força, que vão desde a força explosiva à resistência de força. Força explosiva, o máximo de força no menor número de tempo possível, está muito associada à potência muscular, é fundamental para, no treino desportivo, desenvolvermos movimentos balísticos que estão associados aos lançamentos ou aos saltos ou à impulsão vertical. Ou à potência do remate. Essa é uma característica fundamental associada à força explosiva. E depois, no outro lado, na outra ponta, eu tenho a força resistente. E a força resistente é a capacidade de produzir força durante o máximo tempo possível. E é evidente que a força resistente está associada com o número de repetições. Mas é diferente fazer 30 repetições com um halter de 2 kg ou fazer 30 repetições com um halter de 10 kg, no curls, por exemplo. E, portanto, esta dimensão entre, que é fundamental vocês perceberem da aula 2, entre a carga máxima, a repetição, uma repetição maximal, e a carga para 8 ou 12 RM é muito importante perceber isto. Rafael, quer voltar a pôr a sua questão para ver se eu consigo dizer mais alguma coisa? Não, doutor, eu fiquei esclarecido. A minha dúvida era só se, por exemplo, o 6 RM era a força máxima, mas já percebi que a força máxima é só uma vez. Força máxima não é só uma vez. Força máxima é uma caracterização da força. É o máximo de força que nós conseguimos produzir. E, portanto, é só uma repetição. Força 1 RM é um conceito. Eu quero que vocês percebam o conceito de repetição maximal, RM. 1 é uma, 8 é a carga para 8. E eu digo isto, estou aqui a cansar-me, porque farto-me de mandar alunos para recurso, porque me respondem, e isto é certinho, direitinho, que 8 RM são 8 repetições com a carga da repetição máxima. E como vocês devem perceber, isso é uma asneira do tamanho de um caminhão daqueles de 2 andares. Porque não pode haver 8 de uma coisa que só se pode fazer uma. Agora, porquê é que aparece este conceito de 8 RM? Porque estamos a dar privilégio ao trabalho, ao número de repetições e não à percentagem da carga, percebem? Porque eu posso dizer ao indivíduo, faz as repetições máximas com 70% da carga. E um faz 8 e outro faz 12 ou 14. Percebem? Certo, certo. E por isso eu devo privilegiar o número de repetições e não a carga. Outro conceito que eu gostava de vos dar é o conceito de determinação da força máxima. Quem esteve em treino funcional, diga-me lá como é que faz a determinação da força máxima.
É ver qual é que é a carga que o indivíduo consegue levantar e uma única só vez. Não, mas não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei como é que conseguem fazer a determinação dessa força. Não sei. Hum? Eu não sei. Teve em treino funcional? Estou. Mas eu acho que nunca falámos de como. Pronto, saber. Então como é que eu calculo uma coisa que não sei? Professor, Diga. o que me deu a mim a entender em treino funcional é que é, por exemplo, vamos para o banco de supino e vão-nos pôr a carga. E nós vamos perceber qual é a carga máxima em que conseguimos fazer uma e uma só vez. Por exemplo, Como é que fazemos? Isso tem pressupostos. É isso que vos transforma em especialistas. É saber fazer isso. Não é? Vamos ver. Como é que se tira sangue? Põe-se vai-se para o laboratório, desinfecta-se com álcool e tira-se sangue. Pois, mas isso não permite saber como é que se tira. Como é que se tira? Como é que se sabe? Como é que se sabe quais são os pressupostos protocolares para determinar a força máxima? Em primeiro lugar, diga. Isso não aprendemos, tu. Pois, mas então eu vou-vos ensinar. Em primeiro lugar, é preciso saber se estamos a trabalhar com indivíduos que já têm experiência de trabalho de força ou com indivíduos que ainda não têm experiência de trabalho de força. Se estamos a trabalhar com indivíduos adultos ou com indivíduos jovens. Há dois métodos. Um é tentar determinar a força máxima a partir da carga que corresponde a uma única repetição. E para isso faz-se o exercício com a experiência do treinador, olhando para o volume do músculo e a estrutura da composição corporal do sujeito, calcula-se uma carga que parece que pode ser máxima e colocamos a carga máxima, que nós achamos até um bocadinho superior ao máximo. E pedimos ao indivíduo para fazer essa repetição. E se ele não conseguir fazer essa repetição, nós baixamos um bocadinho a carga. E pode ser que ele já consiga. E temos que ser lestos, isto é difícil, porque não, temos que saber se ele vai conseguir ou não e não o cansar demasiado, porque senão depois a carga que for avaliada é máxima. Ok? E, portanto, nós fazemos isto no máximo em 2 sessões. Uma para saber ao certo e outra para confirmar. No caso de indivíduos não experientes, a carga máxima tem que ser avaliada no máximo de 2 em 2 semanas. Porquê? Porque os ganhos de força são muito grandes nas primeiras semanas em indivíduos que nunca fizeram treino de força. E porquê? Por causa do aumento da coordenação intermuscular. Não são propriamente ganhos de força, mas ganhos de coordenação. Também é outro conceito importante que vocês têm que ter. Mas a maneira mais prática de fazer isto, até porque para grupos de equipa, por exemplo, não é fácil o treino avaliar. Eu tenho que vos dar coisas que vocês possam fazer no vosso dia-a-dia, porque senão não servem para nada. Num grupo de equipa, o que eu posso ter é montado um conjunto de exercícios de força já com determinado peso, que é um peso que eu acho que eu calculo com a minha experiência, que pode ser importante para perceber, e pedir aos executantes que façam o número máximo de repetições, conquanto que essas repetições sejam superiores a 8. Um número máximo de repetições. E a partir desse número máximo, entre 8 e 12, no máximo, podem até ser menos, repetições,
eu posso calcular através de fórmulas que já estão feitas da regressão linear, eu posso calcular qual é o valor da carga máxima. E aí, numa próxima sessão, a partir desse valor, eu já tenho um valor muito mais aproximado da carga máxima do que tinha antes. Dúvidas? Do que eu acabei de dizer? Tenho uma, doutor. Por exemplo, essa questão das 8 às 12, os pesos Sim, seriam iguais para todos os atletas? claro. Ou iguais ou parecidos. Depende das diferenças. Imagine, você monta 2 bancos de supino. Depende com que idade estiver a trabalhar e com quem estiver a trabalhar. Mas um com 40 quilos, outro com 50. Ou um com 30 e outro com 40. Os que querem fazer mais, fazem. Os que têm mais probabilidades de ter mais força, fazem no de 40. Os outros fazem no de 30. E fazem o número máximo de repetições que conseguirem. Não para nas 12. Por exemplo, se alguém fizer mais que 12, continua. Não. Se alguém fizer mais que 12, tem que aumentar a carga. Pronto, era essa a dúvida. Percebeu? Sim, sim. Tinha outra Porque já questão não também. estamos em condições de. Repare, e é por isso que eu dei o conceito de resistência antes do conceito de força. Quanto maior é o número de repetições, mais próximo eu estou de estar a trabalhar a resistência do que de estar a trabalhar a força. Eu tinha outra dúvida depois também sobre isso. Mas está a perceber esta dimensão? Sim, 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 sim. Diga, quem é que está a falar? Eu não sei quem é que está a falar. Rafael Diogo, ainda. Diogo? Rafael Diogo. Rafael Diogo, diga. Será errado se eu disser, por exemplo, que um treino de força resistente são 15 RMs? Não. Um treino de força resistente tem um número elevado de repetições e uma carga relativamente baixa. Um ritmo que pode ser um ritmo rápido ou um ritmo lento em função da carga. Depois isso do rápido ao lento também vai variar a explosão, certo? O rápido ou lento vai variar a explosão. O que é isso da explosão? A força explosiva. Ou só se faz com cargas elevadas? Só se faz com cargas elevadas. Ok, ok. Eu gosto de vos dar as coisas, o básico primeiro e o avançado depois. Primeiro conceito, definir entre hipertrofia e força explosiva. Elevado número de repetições, hipertrofia. Baixo número de repetições, força máxima explosiva. Até 3. 8 ou mais, hipertrofia. Isto é o beabá. Isto não podem falhar. Nestas nuances, há várias maneiras de chegar a esta dimensão. Por isso eu continuo a bater na tecla de que o que é fundamental é o conhecimento profundo dos mecanismos biológicos. Recrutamento de unidades motoras. Ok? Sim, doutor. Mais. Não há mais nada? Nesse caso, eu vou corrigir as avaliações e já vos digo alguma coisa, está bem?
Ok? Ok, percebo. Até já. Bom trabalho.